E começamos aqui com várias dicas para você usar o ChatGPT para aprender inglês ou qualquer outro idioma que você estiver aprendendo. E começamos aqui usando a língua portuguesa. Se você é aluno básico, você pode usar a língua portuguesa, porque o ChatGPT é treinado em português do Brasil. Vamos começar com o vocabulário aqui. Então, o que você tem que fazer é pegar aqui, ó, New Chat, tá? O novo chat, e dizer o que você quer especificamente. Por exemplo, aqui, ó, quais são as maneiras de dizer ponto em inglês? Ele me gerou essa resposta aqui. Nós temos point, dot, period, decimal point, stop, mark, spec, nod. Ele me deu a definição, como é usado e um exemplo em inglês. Você pode pedir para ele traduzir essa frase para português também. Uma dica legal é que quando você quer refrasear, você vai mudar sua frase, você clica aqui nesse ícone e aí você pode substituir aqui, você pode mudar o que você quiser, save and submit, e ele vai gerar novamente uma outra resposta. Se você está satisfeito, se você mudou de ideia, você clica em cancel. Aí eu desço mais aqui, eu estava satisfeito com essas definições, como eram usados, não precisei da tradução. Se você precisar, é só pedir a tradução aqui em cima, clicando nesse ícone aqui. Agora, eu posso pedir também para ele me dar mais um exemplo para cada uma das definições de ponto que eu coloquei aqui em cima. E ele me gerou o seguinte, mais um exemplo com a tradução. Eu não pedi a tradução, ele colocou porque ele quis, tá bom? Ah, esqueci de mencionar, isso aqui que você coloca para dar orientação chama prompt, tá? Então, o quanto mais específico o seu prompt for, melhor vai ser a resposta. Aqui eu estou satisfeito com essas definições, com esses exemplos e com a tradução. Eu vou agradecer. Obrigado, ChatGPT, porque você vai ser educado. Embora não seja uma pessoa, seja uma inteligência artificial, você vai ser educado que você vai ter melhores resultados. Ele vai responder o nosso agradecimento. E eu vou continuar. Agora nós usamos uma palavra em inglês. Por exemplo, o verbo run tem vários significados. Então eu coloquei aqui, ó. Poderia me dizer quais são os significados mais comuns do verbo run? Ele, claro, o verbo run em inglês é um verbo muito versátil, blá blá blá. E ele me deu, aqui nesse caso, porque as respostas podem ser variadas de acordo com o que você coloca ali. Ele me deu a tradução em português, correr, a definição em inglês, to move quickly using your legs, e um exemplo, I love to run in the park. Eu adoro correr no parque. Então, como vocês podem ver, run tem vários significados aqui, ó. Ele me deu 10, mas tem mais, tá? E nesse estilão, me deu a tradução, me deu a definição e o exemplo também traduzido. E ele diz, esses são apenas alguns dos significados mais comuns do verbo run em inglês. Lembrando que, como é uma inteligência artificial, as respostas podem não estar completamente certas. E ele também faz uma ressalva. O contexto em que o verbo é usado pode ajudar a determinar o significado específico. Aí eu não estou satisfeito, eu coloquei assim, ó. Poderia gerar 3 frases com cada um, importante, tá? Se você quiser cada um dos verbos, tem que colocar cada um. Se eu colocasse só 3 frases, ele escolheria 3 definições e teriam só 3 frases, mas é para cada um dos significados. E também a tradução em português, ó, eu fui específico aqui, eu quero a tradução. Então ele coloca na primeira definição que é correr. I run every morning to stay in shape. They're running a marathon next month. She ran to catch the bus, but missed it. E desce com todas as definições acima, são 10 definições, ó. Maravilhoso, se você quiser praticar, você está com dúvida, você pode usar essa ferramenta em vez do dicionário tradicional. Lembrando, essa inteligência artificial é uma ferramenta. Nada vai substituir você se sentar a estudar ou você ter aulas com um professor qualificado e competente. Olha o que aconteceu aqui. Chega uma hora que ele pode parar de gerar as respostas. Então, você pede com educação, por favor, continue gerando. Uma outra coisa, se você já sabe um pouco de inglês, ele entende um pouco mais o que você quer, ele pode te dar respostas mais legais e mais completas, tá? Então, ele parou aqui e aí ele continuou com as outras definições. Ó, além de 10 definições, ele começou a dar definições extras. Olha lá, fugir, fazer funcionar, que não estava lá em cima. E uma coisa interessante é que nós temos uma memória.
É uma memória de inteligência artificial. Então, nesse chat aqui do lado, ele já sabe tudo o que eu pedi antes. Então, os exemplos que ele vai dar aqui podem, na maior parte do tempo, conter coisas que a gente já viu lá em cima. Então, ele é programado para fazer essa revisão com a gente. Atenção, ó, vocês veem aqui que eu estou usando a versão gratuita, tá? Eu não fiz o upgrade para o Plus, ok? A diferença é que o Plus não cai, tá? Você pode usar quantas vezes você quiser, e inclusive em horários de pico. Às vezes ele dá um bugzinho aqui e esse histórico aqui do lado não aparece. E o que eu recomendo é, se você está estudando, deixa um doc aberto, deixa um Word aberto, aí você copia e cola para você estudar ali. Nós temos vários exemplos com run, e ele diz, espero que esses exemplos ajudem a entender melhor os diferentes significados do verbo run em inglês. Agora, eu não estou satisfeito, eu quero um texto para eu praticar. Ó, eu coloquei, poderia gerar um texto em inglês com todos os significados de run acima, as coisas que eu já mencionei, ele tem inteligência e memória, e fornecer também a tradução? E aí ele diz, sure, here's a text with all the meanings of run and their translation. E ele me dá um texto em inglês geralmente intermediário, nada muito avançado, nada muito formal. E esses textos têm sentido. Ele usa toda essa inteligência que ele tem para dar um texto com sentido para a gente. Ó, esse texto tem alguns parágrafos aqui e ele dá a traduçãozinha que a gente pode também copiar e colar no nosso editor de texto, ou no WhatsApp, ou no celular, se você estiver usando, tá? Novamente aqui, ele parou. Eu pedi, por favor, continue gerando. Ele gerou o restinho da tradução. Ainda no run, eu sei que o run tem vários phrasal verbs. Eu pedi, quais são os phrasal verbs mais comuns com o verbo run? E ele me respondeu, alguns phrasal verbs comuns com o verbo run incluem run into, run out, run over. Aqui ele deu a tradução em português e um exemplo em inglês, mas não me deu a tradução. Eu posso pedir aqui em cima para ele me dar a tradução das frases também. Lembrando que é muito legal você copiar e colar isso aqui em algum lugar, tá? Porque pode dar um bug aqui e ele apaga o seu histórico. Ele não apaga para sempre, mas pode ficar indisponível um tempo. Aqui ele deu pra gente 10 phrasal verbs. Eu não estou satisfeito, eu vou pedir. Poderia me dar 2 exemplos dos phrasal verbs acima com a tradução em português? Ó, nesse caso aqui, eu não coloquei 2 exemplos de cada phrasal verbs. Então a resposta dele foi só 2 frases com 2 phrasal verbs que ele escolheu ali. Então, ele me deu a tradução em português, o exemplo em inglês e a tradução. Se eu quisesse exemplos com todos os phrasal verbs, eu colocaria de cada um dos phrasal verbs, aí ele me daria mais exemplos ali. Lembrando que quando ele para de gerar, você só coloca, por favor, continue gerando. E se for em inglês, please, keep generating. Agora aqui eu vou usar uma expressão, been there, done that, que literalmente estive lá e fiz isso. E eu pergunto, como uso a expressão been there, done that em inglês? Ele explica em português, ó, a expressão been there, done that é usada para indicar que a pessoa já experimentou ou fez algo antes, blá 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 blá. E ele explica todo o uso e aqui ele mistura os idiomas, pode acontecer, tá? Outros exemplos de uso da expressão. Eu já visitei Nova York muitas vezes, been there, done that. 3 exemplos. Aí eu não estou satisfeito, vou pedir. Poderia gerar 5 exemplos em inglês com essa expressão e a tradução em português? Aí ele dá da maneira dele. Aqui nesse caso, ele dá a frase em português e só a expressão em inglês. Você pode pedir para ele dar tudo em inglês. Olha, eu quero que toda parte da frase seja em inglês. Isso é possível, tá? Eu sou fofo, eu agradeci, que maravilha, obrigado. De nada, estou sempre à disposição. Continuando aqui, eu quero saber os sinônimos de good em inglês. E aqui ele me dá 10. Geralmente ele dá essa quantidade. Great, excellent, wonderful, terrific, superb, fantastic, splendid, etc. E ele faz sempre a ressalva. Lembre-se que cada sinônimo pode ter um significado específico e pode ser usado em contextos diferentes. Ele sempre dá essa ressalva, esse contexto aqui. Aí eu peço, que eu não estou satisfeito, poderia gerar 2 frases com cada um dos sinônimos de good e também a tradução em português? Aqui ele me deu o que eu pedi. Great, ótimo, a frasezinha em inglês, a tradução em português, 2 frases cada um. Excellent, wonderful, terrific, superb, fantastic, splendid, admirable, fine.
Aqui no fine, ele parou. E eu pedi, por favor, continue gerando. Aí ele volta no great. Pode acontecer isso. Para eu ser mais específico, por favor, continue gerando do número 9. Eu poderia ser mais específico aqui, ele me daria uma outra resposta. Aqui novamente, ó, que maravilhoso. Você pode usar isso com flashcards também, você pode anotar no seu caderno, você pode fazer o que você quiser. E eu posso pedir, qual é a diferença entre terrific e terrible? Ele me diz que terrific e terrible são palavras antônimas, o que significa que têm significados opostos. Terrific, excelente. Terrible, algo muito ruim, desagradável ou triste. Nós temos um exemplo e também a tradução. Aqui eu perguntei, quais palavras rimam com terrible em inglês? Algumas palavras que rimam com terrible em inglês são horrible, miserable, comparable, etc. Aqui novamente eu posso pedir exemplos, eu posso pedir sinônimos, eu posso pedir antônimos. Por exemplo, quais são os antônimos de horrible? Alguns antônimos de horrible são wonderful, pleasant, delightful, great, beautiful, lovely, etc. E para a gente terminar essa parte de vocabulário, eu pedi, poderia gerar flashcards com 10 cômodos da casa em inglês na seguinte ordem. Palavra em inglês, tradução em português, exemplo em inglês, tradução do exemplo em português. Então você pode fazer esse flashcard no Canva, no Prezi, você pode fazer no PowerPoint, aí você vai escolher onde você vai fazer. Pode ser numa cartolina também, tá? Num caderno, você pode usar o que você quiser. Por exemplo, aqui, os cômodos da casa. Living room, sala de estar. I like to watch TV in the living room. Então, aqui eu vou aprender a usar like to. Eu vou ver que eu vou usar in the living room e não at, nem on. E eu tenho a tradução aqui para eu checar. E aqui com bedroom, kitchen, dining room, bathroom, study, guest room, etc. Bom, deixa eu dar um bônus para vocês aqui. Isso aqui entraria mais na gramática do que no vocabulário, mas eu não sei a diferença entre in time e on time. E olha só, ele dá toda a diferença explicadinho em português e também exemplos traduzidos aqui. Se você quiser mais exemplos, você pede aqui no Send a Message e coloca aqui. Se você não está satisfeito com a resposta, você pode Regenerate Response. Olha aqui, E aí quando você pede para gerar novamente a resposta, ele vai perguntar se foi melhor, pior ou se foi o mesmo. Vamos dizer que foi better. Beleza, já mandei que foi better. Agora eu vou agradecer e vou embora. Aí eu digo, obrigado, tenho que ir agora. Estão me esperando para almoçar. De nada, tenha um bom almoço. Se precisar de mais alguma ajuda depois, é só me chamar. Até mais. Então essas são algumas maneiras de você melhorar seu vocabulário com o ChatGPT. A gente se vê em breve. See you next time.